Olá, amigos. Vamos falar rapidinho sobre essa obra, Supostas Cartas de Cristo. É um assunto que de vez em quando aparece, é um assunto sério, mas muito simples. Para quem estuda o Espiritismo, acho que isso aqui é muito simples, talvez eu esteja até chovendo no molhado, né? Mas vamos falar sobre isso um pouquinho. É muito interessante notar que esse tipo de obra, como todas as outras que nascem de maneira isolada, através de um espírito, um médium, ela tem sempre a mesma característica de não ter a concordância universal. É um contraste muito grande com a ciência espírita. E esse livro, ele já começa dizendo assim, né? Esta é a verdade, eu trago a verdade, então vejam isso daqui, aceitem isso aqui. E aí a gente se pergunta, mas eu vou então aceitar cegamente só porque esse espírito que se comunicou por um médium, ele está dizendo que é o próprio Cristo? Mas a gente sabe que os espíritos, todos os tipos de espíritos estão à nossa volta, e que tem inclusive espíritos mistificadores. Tem entre eles espíritos muito inteligentes, conhecedores de muita coisa, mas que se utilizam disso para divulgar falsas ideias. E quando um espírito diz, eu sou a verdade, aceitem isso daqui e não questionem, que é o que ele repete, inclusive, na página 28 do PDF, depois de falar algumas maluquices que eu vou contar aqui para vocês já já, ele diz o seguinte: vi que estes princípios e características, claramente observados no processo de criação, eram leis invariáveis governando toda a existência. Ou seja, vi significa ele não sabia antes, e vocês já vão entender isso. Ele não entendia antes, de repente ele passou a entender. O Espiritismo demonstra que Jesus era um espírito puro, do mais elevado grau. A gente não consegue nem compreender direito isso. E ele tinha, desde a sua infância, desde que ele nasceu, ele tinha consciência da missão dele e do que ele sabia. A gente tem inclusive uma passagem que é de conhecimento geral, não vou saber dizer onde encontrar isso, mas eu sei que tem, onde Jesus, na infância, tinha sumido, a mãe dele ficou desesperada, né, procurando, é a única passagem que tem, citando alguma coisa assim. E ele estava, há não sei quanto tempo, eu não sei se foi uma noite que ele ficou, junto com os fariseus, conversando e confrontando eles sobre aquilo que eles ensinavam e a verdade sobre a lei divina. Isso aí eu acho que ele tinha menos de 10 anos de idade, se eu não me engano. É importante destacar, inclusive, a questão da linguagem do livro, né? Nós sabemos que a linguagem dos espíritos superiores é uma coisa muito evidente. Imaginem a linguagem de Jesus, né? Agora, esse livro ele tem uma linguagem muito simplória, de uma maneira até muito coloquial. Não tem uma semelhança, não guarda uma semelhança com os bons espíritos, com os espíritos superiores. E aí, seguindo, ele diz o seguinte, quando ele entendeu essas leis. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes. Mas quais são essas leis? Vejam por vocês mesmos. Não tem nada a ver com as leis morais, por exemplo, presentes no Livro dos Espíritos, que são, assim, absolutamente claras e racionais. Aqui ele vai dizer, por exemplo, que uma das leis, a natureza do poder criativo, é a alimentação e a nutrição. Gente, não tem nem o que comentar sobre isso. Isso aqui faz parte da lei material. E a lei que rege os espíritos, e a lei que rege a moral. Vocês podem notar que as leis que ele cita ali, a natureza do poder é crescimento, é alimentação e nutrição, é cura, é proteção, é satisfação das necessidades. Todas elas estão intrinsecamente ligadas ao materialismo, que é apenas uma das fases do desenvolvimento do espírito. Então, aqui esse espírito já assim, se afundou no próprio buraco, né? É muito claro que isso daqui vem de um espírito, na verdade, inferior. Ele não conhece ainda as leis divinas e ele está atribuindo tudo a uma coisa material. Mas a parte que deveria causar, assim, o maior sinal de alerta, que deveria, além de tudo isso, né, é tudo um conjunto, mas tem uma parte aqui que é assim, causa revolta até, né, pensar que tem gente que acredite nisso e que se leve a tal ponto, que é Jesus, tá, teoricamente, né, o espírito de Jesus ali, esse espírito inferior aqui, falando na página 24, Minha Juventude e Experiências no Deserto. Ele diz o seguinte: escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo.
conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional, ou seja, era um ser que estava vivendo principalmente na materialidade, né? Guiado pelas emoções, que são da matéria. Isso aqui é um completo absurdo, sabendo que Jesus era um espírito puro, superior. Mas aí tem gente que vai falar, mas Paulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma comunicação do Espírito da Verdade. A gente tem que aceitar aquilo então? E para terminar, eu vou citar isso aqui para vocês. Lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade. E diz o seguinte: 5. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Ou seja, ele está atribuindo à ciência espírita, que não é uma ciência nascida de uma pessoa, não é atribuída à comunicação de um espírito por um médium, por um grupo, de maneira isolada, mas sim aquela ciência formada pela comunicação universal dos espíritos de todas as elevações, que acabou culminando numa ciência de característica filosófica e consequências morais. Isso, então, ele diz, isso, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima dele reina a imutável verdade. Como eu disse, é muito simplório. Qualquer pessoa que estude o Espiritismo consegue entender isso muito facilmente, né? Mas tem quem não entenda. Tem pessoas que não conseguem entender porque não estudaram o Espiritismo, mas elas podem não estar fechadas. Então, cabe a nós falar, estudem, vocês vão ver que isso aqui está tudo errado. Mas tem pessoas que têm orgulho, né? Não, eu escolho acreditar nisso aqui. Isso aqui é a palavra de Jesus. Então, tem essa palavra de Jesus, tem aquela que dizem no púlpito das igrejas, tem aquela que diz que um outro médium que falou, e então cada um, né, vai ficar acreditando em coisas isoladas, com os mais diversos erros, simplesmente por não querer se abrir à questão científica, né? Porque a ciência humana é que avança sobre a verdade, corrigindo a ciência humana em conjunto com a ciência dos espíritos, porque são eles que nos ensinam, que vêm trazer a revelação das verdades através dessa metodologia, dessa organização, espalhando por toda parte, e a gente tem que submeter tudo isso à razão.